Abra sua Bíblia nesse momento em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Este capítulo introduz uma das mais lindas histórias da Bíblia. A introdução do texto nos diz de uma maneira tocante e clara tinha o nome da pessoa qual é? Josias. Quantos anos? 8 anos quando começou a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. Então, qual o nome do rei? Com quantos anos ele começou a reinar? Quantos anos ele reinou? 31 anos. E ele fez o que era o quê? Reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Ele começou a reinar com quantos anos? No 8º ano, então ele tinha 16 anos quando ele começou a buscar o Senhor. E com 18 anos ele começou a realizar o maior reavivamento e reforma da história do povo de Deus até então. E derrubaram perante ele os altares de Balaíns, e despedaçou as imagens que estavam acima dele, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição, e quebrou e reduziu a pó, e o expandiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos do sacerdote queimou sobre seus altares, e purificou a Judá e Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de quê? De Manassés e de Efraim e de Simeão, ainda até Naftali em seus lugares assolados ao redor. Como Babilônia queria se tornar independente e com a fragilidade do Império Assírio, ele estendeu até no Reino do Norte esse grande reavivamento. O verso 7 diz, e tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou a Jerusalém. O verso 8 diz, no ano 18º de seu reino, com 26 anos de idade, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Mazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram ao Hilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinham trazido à casa do Senhor e aos levitas. O final do verso 10 diz, e faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertar e repararem. O relato bíblico é muito interessante, mas eu quero que vocês leiam agora o verso 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Hilquias diz a Safã, o escrivão, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu a Safã. E Safã leu o livro ao rei e deu conta dele. Teus servos fazem tudo quanto se lhe recomendou. E o texto bíblico descreve no verso 18, o sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. E o que fez o rei, verso 19? E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Hilquias e todo o grupo, no 21, dizendo, ide consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sob as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós,
porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa. Qual o nome da profetisa? Verso 22. Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. Amados, assim diz o Senhor, verso 24, eis que trarei mal sobre este lugar. Verso 25, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses. Eu li apenas esta parte do capítulo. Depois nós podemos ler outras porções, por exemplo, no capítulo 35, só para vocês verem, o início diz, então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Foi a maior Páscoa de todos os tempos da história do povo de Deus. Como que um menino de apenas 8 anos de idade se torna rei? Quem era o pai de Josias? Amon. Ele reinou apenas 3 meses. Provavelmente Amon tinha 16 anos, tudo indica, quando nasceu Josias, e era certamente seu primogênito. Mas agora eu tenho uma pergunta para vocês: quem era o avô de Josias? Manassés, esse nome faz tremer. Ele foi rei durante 55 anos. Ele levou o povo a uma apostasia tão grande que ele chegou a sacrificar os próprios filhos aos demônios. Se o livro de Crônicas não mencionasse no capítulo 33, pois segundo Reis não menciona, quando ele estava sendo levado cativo, ele se arrependeu e clamou ao Senhor, e Deus lhe deu uma oportunidade. Nós nem saberíamos que ele teve oportunidade, de onde abundou o pecado, superabundar a graça. Mas 55 anos na iniquidade e no pecado. Amados, Josias tinha tudo para dizer: o meu avô foi um adorador dos demônios, sacrificou seus filhos aos demônios. O meu pai fez a mesma coisa. Mas esse menino entendeu que nós, como filhos de Deus, não podemos ser escravos das circunstâncias. Não podemos nos acomodar a certas realidades. É verdade que nós temos tendências herdadas, cultivadas e criadas pelo ambiente onde nós vivemos. Mas, a despeito de tudo, a história deste menino rei quer nos ensinar nesta manhã sabática que nós devemos entender que este garoto tinha o DNA, mas do Pai Celeste. Esse garoto tinha o DNA da Trindade Santíssima, da Santíssima Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo Espírito. Este garoto decidiu efetuar o maior revivamento da história do povo de Deus. Com 16 anos apenas, ele se tornou o líder de um grande revivamento. Lamentavelmente, até Salomão, na época em que viveu, ele tinha levado o povo a uma apostasia muito grande, influenciado pelas 1000 mulheres do seu harém. Ele chegou a sacrificar a ídolos pagãos. As mulheres lhe influenciaram. O homem mais sábio, entre aspas. E tantos outros reis. Josias é o 17º rei. Vocês sabem quantos anos se passaram? Abra a sua Bíblia. E eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia, porque esse texto é muito importante agora. 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos viajar no tempo agora. Nós vamos viajar 3 séculos no túnel do tempo. É impressionante esse capítulo. Leia em casa, pois eu não tenho tempo para dar os detalhes desse capítulo. Jeroboão, aquele que teve o privilégio de ter as 10 tribos quando foi dividido o reino. Veja o que acontece aqui. 1 Reis 13. Vale a pena você ver, esse texto é muito impressionante. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso.
E ele clamou sobre o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será, vamos soletrar esse nome para ver se está certo mesmo? Josias, é isso mesmo? Quem tem isso na sua Bíblia aí? Levanta a mão. Vamos dizer o nome agora? 300 anos antes de Josias nascer. Você não diz amém? Deus já havia falado que aquela grande apostasia teria um ponto final, porque nasceria um garoto com o nome de Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimaram incenso, e ossos dos homens que se queimaram sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei Jeroboão a palavra do Senhor, do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar e disse: pegai, ou seja, mata esse profeta. E o que aconteceu com a mão dele? Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Você não diz amém? O relato é tão impressionante que, se tivesse tempo, eu ia ler o restante, mas você vai ler em casa. Deus tinha dito: vocês vão, mas não digam, não come, não beba nessa cidade, você, profeta. Mas quando ele estava voltando, um homem que ouviu o zuzuzu, a nova notícia, né, mais do que as Olimpíadas do Rio no Brasil, de que o altar se fendeu, que a mão do rei secou, que Deus falou que nasceria Josias, esse homem ficou, como diz, com dor de cotovelo. Ele não era um profeta de Deus, um profeta do diabo. E ele até chega aí atrás do profeta, enquanto o profeta sentado, e diz para ele: Deus me enviou o seu anjo, Deus me enviou uma mensagem. Mentira. Queridos, não acreditem em qualquer um. Volte comigo. Olha como é que o diabo é astuto. Ele voltou. Depois ele me falou que você pode comer e beber na minha casa. E o bobo, desculpa a expressão, acabou acreditando num profeta mentiroso. Um profeta do diabo. Pelos frutos o conhecereis. Lamentavelmente o profeta volta. Eu não tenho tempo, porque é muito impressionante. Parece até que eu estou inventando, mas lê na sua Bíblia. Mas quando o profeta está voltando, um leão o ataca. O leão mata o profeta, mas não o devora. O leão fica lá olhando. Meus filhos estudaram no Quênia, eu também estive lá visitando. É o recorde de turismo de safari. Mas foi o safari mais interessante esse. É o leão que olha para o profeta morto. E o burrinho está lá, também a jumenta. E todo mundo que passava olhava, o leão não atacava ninguém. E a notícia chegou lá, e o profeta ficou sabendo, mentiroso, foi lá, buscou o corpo do homem de Deus, mandou enterrar e ainda pediu que quando ele morresse, enterrassem juntos. É essa história que a Bíblia descreve, porque quando Josias vai destruir tudo, mata os profetas, manda queimar, só o sepulcro do homem de Deus é respeitado, como foi dito. Queridos, Deus usou até um leão, o rei dos animais. É lamentável que às vezes nós somos mais teimosos do que o Balaão da mula. A mula vê o anjo, mas o Balaão não. E hoje Deus, através do seu poder, está falando a mim e a você cada dia. E Deus está nos convidando a entender que nós devemos mostrar ao mundo que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, amém? As coisas antigas já passaram, tudo se fez o quê? Tudo se fez novo.
sim, pelo poder de Cristo, nós devemos mostrar ao mundo que nós temos o DNA de Deus. Não importa se o seu avô, entre aspas, é um Manassés, é um Amon. Não importa se você nasce e vive num mundo que está na contramão dos princípios de Deus. Deus está convidando a mim e a você a entender que nós temos o DNA de Deus. O DNA, ou ADN em português, né? É uma sigla referindo-se a quê? Todos lendo junto comigo ali. O ácido o quê? Olha, uma palavra de todo tamanho para descrever essa característica tão especial que Deus transmite, que é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus. Essa estrutura, né, foi conhecida por James e Francis, que em 1953 tiveram esse privilégio e 9 anos depois receberam o Prêmio Nobel de Medicina. Mas hoje nós temos vários estudos, né, que confirmam que, com exceção dos gêmeos univitelinos, o DNA de cada indivíduo ele é exclusivo. E nessa manhã eu quero que você, baseado na história de Josias, você olhe para a pessoa ao lado e diga essa frase: Deus não abre mão de você. Mas diga com um sorriso, não diga com cara fechada feia, não. É uma boa notícia. Agora aponta nos olhos dessa pessoa e diga: você é o sonho de Deus. Se você notar, todas as frases ali, elas têm a expressão DNA. Deus não abre mão de você. Deus disse: Josias, eu não vou abrir mão de você. Você é o meu escolhido. 300 anos antes, eu escolhi você como eu escolhi Marcelo Meireles hoje, no século 21, para impactar este planeta, amém? Como eu escolhi Goi, da Dani e cada um que aqui está nesta manhã. Deus está dizendo a você, Príncipe Nelson, eu não vou abrir mão de você, não. Você faz parte do meu plano. Você é o camisa 10 da minha seleção. E na minha seleção não tem empate, nem derrota. Não tem empate nem derrota. É só vitória. E tem coroa, medalha de ouro, não, é coroa de ouro para todo mundo. Deus não abre mão de você. Você está sendo bombardeado pelo inimigo nesses dias? Eu tenho dito que nós não estamos passando férias no planeta Terra. Nós não estamos na praia de Guarapari ou de Copacabana em Búzios. Nós estamos no meio do fogo cruzado de uma batalha. E o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Josias foi bombardeado, perseguido, mas ele disse: não, Senhor, eu estou em tuas mãos. Se você tivesse um diamante ou algo muito precioso, você não deixaria em qualquer lugar. E o cofre forte mais seguro do universo é o coração de Deus. Amém? Diga para a pessoa ao lado dessa frase novamente agora. Vamos lá, mas com um sorriso bonito, com confiança. Vamos lá. Deus não abandona você. Amém? Aponta para a pessoa. Eu quero ver vocês aí apontando a pessoa e dizendo assim, ó, olha para o Marcelo e diga assim, ó, Deus não abandona você, Marcelo. Amém? E a frase de baixo agora. Você é a razão do amor de Deus. Amigo, se você é a razão do amor de Deus, assim como Josias, deixe Deus ser a razão do teu viver. Amém? Deus não adota filhos ou filhas. Qual o teu nome? Leia. Jair. Mário. Veja bem. Vamos fechar os olhos todo mundo? Vamos fazer a oração que Deus ensinou através de Jesus. Todos juntos, vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se Deus é pai, então nós somos filhos e filhas, amém? E se Deus é rei, então nós somos o quê? Príncipes e princesas. Agora eu quero que você diga o nome correto. Qual é o teu nome? Nossa, ela até está sorrindo até na orelha. Princesa Leia. Acho que não consegue falar. Príncipe Jaime. Príncipe Mário. Você vai virar para a pessoa ao lado, ainda que você saiba o nome dele, diga qual o teu nome. Você diga com confiança, Príncipe Mário. Igual o Mário diz, olha lá, raposo de príncipe. Queridos, Deus não adota filhos. O termo filho adotivo, às vezes, foi desgastado, né, com tantas histórias. Mas eu e você somos filhos legítimos de Deus, amém? Nós somos príncipes e princesas, nós temos sangue azul nas veias, amém? Caminho de cabeça erguida como filho do rei. Deus não é autor global ou universal. Deus não está brincando de ser Deus porque nós queremos brincar de ser cristãos. O Espírito Santo não está brincando de ser Espírito Santo, os anjos não estão brincando de serem anjos, Jesus não está brincando de ser Jesus. Porque ainda há 1 minuto do grande dia da volta do Senhor, nós estamos brincando de ser cristãos. Às vezes, no sábado, nós transformamos a igreja num palco de teatro e brincamos de ser cristãos no 7º dia. É hora de viver o maior revivamento e reforma como Josias realizou para a glória do Senhor. Deus não aceitará passar a eternidade sem você. Diga para o pessoal ao lado, Deus não aceitará passar a eternidade sem você. Em Romanos 8, 28 diz, porque todas as coisas cooperam para que sejamos conforme a imagem do Filho. Deus nos predestinou. Diga para a pessoa ao lado, você foi predestinado para desfrutar da vida eterna, amém? Deus não ajuda quem não ajuda a si mesmo, livre-arbítrio. Romanos 8 faz uma pergunta, quem vai nos separar do amor de Deus? E Paulo responde, nem a morte. Mas a única coisa que pode separar alguém das bênçãos e da vida eterna é você mesmo. Olha no espelho, é só você. Deus não vai levar ninguém amarrado para o céu. Imagina se você levasse um ladrão para o céu e ele ia querer roubar todo o ouro da Nova Jerusalém. Tem que nascer de novo. Queridos, deixe Deus ser Deus na sua vida. Pare de querer ser Deus no lugar de Deus. Entenda a mensagem de Eclesiastes. A mensagem de Eclesiastes é tudo é vaidade. Salomão procura a felicidade nos prazeres, na riqueza, na glória, e ele diz tudo é vaidade. E a palavra vaidade, tudo é um abismo sem fundo, no original, um abismo. Mas em Eclesiastes 3:11, ele até na loucura, ele procurou descobrir a razão da existência. Aí ele disse, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Diga comigo, Deus colocou a eternidade. Eternidade no original hebraico é infinito. Só Deus que é infinito preenche o vazio, o abismo no meio do teu coração. Não tem jeito. Portanto, deixe Deus ser Deus. Deus, a próxima frase, não assiste de camarote. Ele é o Emanuel, Deus conosco, amém? Portanto, eu gosto de uma palavra que chama oração. Quando a pessoa passava, pastor, eu preciso de oração. Eu falo, você já dividiu essa palavra? É orar e ação. Oração, divide ela no meio, é orar e ação, é fé e obras. Queridos, nós temos que revestir-nos de toda a armadura de Deus como Josias e realizar, começar no nosso lar, o maior revivamento de todos os tempos. Leia comigo essa frase aqui, todo mundo, vamos lá falar em francês agora. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Eu adquiri essa placa no dia 24/7/98, lá na África, no Chad, um garoto de 8 anos fez como Josias. E eu encantei numa grande reunião da Assembleia as mulheres que caminhavam 30 quilômetros para estar numa Assembleia de quase 1000 pessoas. No final o coral cantava, elas batiam a palma e recitavam esse versículo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tradução.
E Deus está convidando você a assumir a tua posição como pai, como líder do seu lar. Deus não ama o pecado, mas Ele ama infinitamente o pecador. Onde o sol da justiça brilha, não tem lugar para o pecado. Olhem lá fora, o sol está brilhando, pastor, que tolice. À noite, amanhã no culto, olha lá fora, tudo é escuro. Amigos, onde tem sol não tem lugar para as trevas. E se as trevas dominam é porque o sol não brilhou ainda. Pois se eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. Por isso Josias, usado por Deus, foi instrumento de Deus para essa grande obra. Deus não adiciona a sua glória com o arqui-inimigo. Deus tem ciúme da sua glória. E Ele quer que a sua glória se revele em cada um de nós, nesta igreja. Vamos ler todos juntos essa declaração? Deus não abençoa essa união, luz e trevas, santo e profano, eterno e efêmero, santidade e promiscuidade. É vida ou morte, tudo ou nada, está em cima do muro, é estar do lado do príncipe das trevas. Muitos já ouviram essa história de um garoto que está em cima do muro e Jesus manda ele pular, pula, e o diabo está lá assoviando. E o garoto fala, Jesus, eu quero saber primeiro por que o diabo não diz nada, só o Senhor manda eu pular. E ele vira para o diabo e fala, por que só Jesus mandou eu pular do muro? O diabo fala, porque o muro já é meu. Amigo, está em cima do muro, continuar no muro já está do outro lado. E foi esse livro da lei que foi encontrado em Deuteronômios 30, 19 e 20. O rei chorou quando ouviu Deus falar, o céu e a terra eu tomo como testemunho que eu te proponho a vida ou a morte, a bênção, a maldição. Mas, por favor, escolhe o caminho da vida. Deus não é água, é águia. Olha essa garrafa aqui, ela tomou a forma da garrafa, essa água. Se a garrafa tiver essa forma quadrada, até nas bênçãos de Gênesis 49 para Rubem, meu xará, lamentavelmente a bênção diz, você é o primogênito, mas você é impetuoso como a água. Você toma a forma do ambiente. Um dia na África, os meninos falavam, pastor, vem, vem. Eu corri. Era para ver um camaleão. Quem já viu um camaleão ao vivo? Diante do verde, ele torna-se como? E do azul? Não existe cristão camaleão, irmãos. Tem gente que quer ser o agente secreto de Deus. O sermão do Daniel Negão, os jovens, 400 jovens, quando minha filha e uma equipe organizaram um acampamento, ele disse, na Bíblia está escrito Isaías 43, 10, vós sois minhas testemunhas. Não diz, você é James Bond de Deus. Tem gente, não, estou nessa balada aqui, mas só estou fazendo de conta. Eu estou aqui tomando uma cervejinha, eu estou vestindo desse jeito, mas eu sou um agente secreto de Deus. Eu como desse jeito, mas eu sou só um agente secreto. Amigos, Deus não tem agentes secretos. Deus está nos convidando a entender que a águia é águia e é águia sempre. Se o ovo é de águia, não importa o ninho. Até quando você vai continuar a ser esse cristão folha seca que qualquer ventinho leva? Deus não alimenta ilusões. Deus é real, o céu é real, a paz que excede todo entendimento é real. Nós estamos lidando com coisas reais. Por que vive você no mundo de utopia, de miragem, no deserto da vida? Deus não anda sozinho, amigos de Deus. Isaías 41, 10, 41, 8, Deus fala, Abraão, meu amigo. Mais importante que ser secretário-geral da ONU, presidente do Brasil, dos Estados Unidos, balão de ouro várias vezes, do futebol, é ser amigo de Deus, amém? E Deus quer ter amigos íntimos. E Deus quer convidar você hoje a sair daqui decidido a ser um amigo de Deus. Deus não acumula lixo. Deus não é lixeiro, não, irmãos. Quando o diabo luta pela caixa, é porque tem ouro dentro. Essa frase eu quero que você guarde para sempre. Vamos dizer juntos? Quando o diabo luta pela caixa, é porque tem ouro dentro. Ele não luta por coisas sem valor. E se você está sendo bombardeado pelos mísseis do diabo, é porque ele detesta você. Na Bíblia, eu li minha Bíblia no ano retrasado 4 vezes. Eu fiz o ano George Muller, que lê a Bíblia 4 vezes por ano, das 3 às 5 da manhã. Eu me levantava com tantos afazeres. Mas me impressiona ver aquelas guerras da Bíblia. Tem guerra que morrem 300 mil soldados, numa morre quase 1 milhão.
Mas quando o rei ou o general morria, a guerra parava. Você não é soldado raso, você é um general do exército de Cristo. Você é um oficial de alta patente. E Deus está te convidando a assumir a sua posição como um verdadeiro filho do Senhor. Você é uma mina de ouro de Deus. Essas frases todas, ao todo, são 15 frases, pois a última que não está ali mencionada, pode passar a próxima imagem. A última frase embaixo diz: Deus não anula sua lei, só os livres obedecem, amém? Eu sou Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Deus está nos convidando hoje a entender que só os livres obedecem. Só a águia voa 3.000 metros de altura, enxerga a 8.000 metros de distância e voa na direção do sol. Um jovem, desde criança, passou por muitas lutas, mas a graça de Deus operou na vida desse jovem. Ele tinha um tino para administrar as coisas impressionante. Um dia ele caminhava, a mulher falou: garoto, ele estava com um amigo, vocês não querem limpar meu quintal? Ele limpou, ganhou dinheiro, e quando recebeu o salário, ele já comprou ferramentas. O amigo foi comer chocolates e outras coisas com dinheiro. No outro dia a mulher viu: os vizinhos querem que você capine de novo o quintal deles agora. E ele chamou o amigo e disse: vamos lá, só que agora você não tem ferramenta, eu tenho. Eu sou patrão, você é meu primeiro empregado. E assim ele começou a sua primeira empresa. Depois ele foi lixar móveis, aí se especializou em móveis programados. Ele conheceu o Evangelho, pertenceu a uma igreja bem pertinho daqui, mas lamentavelmente, pelas ilusões do pecado, ele acabou se atolando no mundo das drogas, a ponto de viver de uma maneira muito longe de Deus. Eu fui pastor deste jovem senhor, e eu fiz praticamente a parábola de deixar as 99 ovelhas e ir em busca da perdida. E foi assim que toda sexta-feira eu saía da minha casa lá perto do Hospital Belo Horizonte, imagine, vinha aqui atrás, na frente do Shopping Del Rey, atrás da agência ali de garagem, né? Daqueles ônibus da Gotige e outros, que é difícil chegar ali até de helicóptero, na sexta-feira. Mas foram 6 meses fazendo o pequeno grupo Betel Porta do Céu. Nós tínhamos uma dinâmica: eu louvo a Deus porque Deus é bom, Deus é amigo, eu agradeço por, meu verso predileto meu pedido de oração é. O filho deste homem, o Lucas, sempre dizia: eu louvo a Deus porque Deus é demais. E dava aquele sorriso que não tinha igual. Um dia ele falou: pastor, eu estava de moto e um carro entrou na frente, só não acredita, pastor, eu bati no carro. Eu virei cambalhota e parei em pé igual gato. E a minha moto caiu ao pé de um homem. Aquele homem estava voltando do funeral do filho. Tinham tirado o filho dele do ônibus e dado 8 a 10 tiros no filho. Deus operou milagres. A sua mãe todo dia pedia oração. Uma mulher me disse, toda vez que eu encontrava a mãe desse jovem, ela perguntava: você orou para o meu filho hoje? Foram muitos anos orando. E eu tive o privilégio, ele está aqui hoje, é o Nelson. O Nelson, graças a Deus, quando eu tive o privilégio de ir para a África, recentemente, para dirigir a igreja em Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, eu tive a alegria de rebatizar o Nelson, batizar a esposa do Nelson, a filha do Nelson. O Nelson hoje tem a sua empresa de móveis programados. O interessante é que ele treinou todos os irmãos também que têm empresa no mesmo ramo. Ele é meu braço direito. Quando eu dirijo o culto na Praça da Rodoviária, é o caminhãozinho dele e do Matusalém que me ajuda a transportar todos os materiais. Nelson, vale a pena realmente estar seguindo o caminho de Deus? Vale a pena. É a melhor coisa que tem, né? Aí, assim, que eu deixo para os jovens aqui da igreja, aqui, os meninos que estão aqui, eu fui da igreja adventista, meu pai era adventista, só que meu pai morreu, eu tinha 11 anos, eu resolvi procurar os amigos, né, ficar com as amizades, e passei 30 anos da minha vida usando droga, e eu fiquei de 13 anos até os 43, fiquei 10 anos fumando crack, eu fumava crack na favela Pedreira, não tomava banho, fiquei perdi minha família, mas através das orações da minha mãe, eu consegui recuperar tudo de novo, e a minha família principalmente, meus filhos, tudo trabalham comigo, todos os 3 filhos trabalham comigo, e voltei a ser um homem no bairro, que eu moro lá desde 1 ano de idade, e hoje todo mundo me respeita, graças a Deus, e estou muito feliz.
Às vezes alguns vizinhos vinham no culto e diziam: pastor, o senhor não conhece o milagre que Deus fez? A gente é que viu o Nelson. Desculpa dizer, Nelson, mas alguns me diziam, né, que você chegava de madrugada e ele chamava: Paulo, João, 2 da madrugada, a pessoa não queria atender. Dizia: 2 da madrugada, né, hora de chamar. E falava: enquanto você não me der as pedras de crack, eu não saio daqui. No outro dia todo mundo via o Nelson caído. Desculpa, como um lixo humano, mas Deus não acumula lixo, Deus acumula troféus, amém? E nessa Olimpíada, irmãos, aqui está a medalha de ouro da graça de Cristo. Aqui está um jovem que eu louvo ao Senhor pela vida dele. Eu louvo a Deus porque Ele é o Deus do impossível. E hoje eu quero convidar vocês, pois como Josias, Nelson hoje é um grande líder espiritual da sua família. Eu fui para Manaus, realizei uma semana de oração para mais de 500 pessoas. Mas quando eu cheguei no aeroporto, hoje ele não está aqui, a mãe dele, porque ela está lá no Pará. E nós viajamos juntos, né? Até brinquei, eu fui para a capital do Brasil com a mãe do Nelson e os irmãos do Nelson. Nós viajamos juntos até Brasília, mas eu quero viajar, Nelson. Eu perguntei: o Nelson vai chegar? E a Dalva, a esposa? Não, eles não vão vir. Mas eu falei: Nelson, a gente não viajou junto para a capital do Brasil, mas eu quero viajar junto contigo, com toda essa igreja, para a capital do universo, a Nova Jerusalém. E Jesus está voltando. E Ele está convidando eu e você a entender que é o momento de nós nos colocarmos na mão do Senhor. Eu quero convidar você que hoje tem estado afastado do caminho de Deus, você que está estudando a Bíblia, você que pela Novo Tempo veio aqui hoje, que quer ficar de pé e dizer: pastor, irmãos, ore por mim. Eu quero viver uma nova vida com Jesus. Eu quero ser um Josias moderno. Amém? Aqui está o primo do Nelson. Ele passou por um momento difícil. Lamentavelmente ele viu alguém assassinando o seu próprio pai na frente dele. Ele ainda está traumatizado com tudo. Como é o teu nome? Fala o nome certo. Príncipe André. Vamos apontar para esse jovem, todo mundo, a igreja toda, e vamos dizer assim: Príncipe André, você é o sonho de Deus. Vamos lá? Príncipe André, você é o sonho de Deus. Amém? Como é o seu nome? Vamos dizer para ela também: Princesa Geralda, você é o sonho de Deus. Vamos lá? Princesa Geralda, você é o sonho de Deus. Você que está lá atrás, você que às vezes está até com vergonha de se levantar, às vezes seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu ancião, seu pastor não sabe aquilo que viveu você na sua vida. Mas hoje Jesus está te convidando: vem, filho. Você que quer se reconsagrar ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero ser um general do teu exército. E eu quero apresentar aqui, por último, vocês têm um presente do Nelson, a filha dele que está aqui. E o genro também, amém? Vocês estão com a mina aqui cheia de ouro. E ela já está evangelizando, amigos. O Nelson só fez uma coisa errada comigo. Vou falar a verdade, viu, Nelson? Que eu tenho muita raiva disso. Brincadeira. É que o Nelson dizia: pastor, quando eu inaugurar minha empresa, eu só venho fazer o culto. Eu já não era o pastor dele. E eu fui lá. Só que quando eu fui lá inaugurar a empresa, eu sempre queria: vamos lá para eu ver como é que está a construção. Nunca me deixou ir. Eu pensava que era algo desse tamanho aqui. Quando eu cheguei, é maior que essa igreja, irmãos. O Nelson tem sido muito abençoado por Deus em tudo que ele faz, porque Deus é o primeiro em sua vida. Deus era o último, mas ele entendeu que Deus não deu para ele o último lugar, mas o primeiro. Quantos pais e mães querem ficar de pé e querem dizer: Deus, eu quero ser um Josias hoje? Você que quer se reconsagrar ao Senhor, vem à frente com a sua esposa. Não importa quantos anos você foi batizado na igreja, eu quero que nós comecemos uma nova etapa hoje. Vem à frente com um pedido: Pai, eu quero ter e mostrar ao mundo que eu tenho o DNA da Santíssima Trindade. Fé, a certeza de coisas que se esperam. Pode vir aqui acima. Pode vir, Nelson, suba aqui, por favor, com a filha. De fatos que não se vê. Você que quer que a igreja ore por você, para que Deus quebre as algemas da sua vida, vem à frente nesse momento.
Ó Senhor, eu quero vencer também. Quero ser, ó Deus, um herói da fé. Josias foi um herói da fé, amém? Que as montanhas da vida eu possa remover. Ele realizou a maior Páscoa da história do povo de Deus. Um exemplo de vida eu possa ser. Quero ser, ó Deus, um herói. Você jovem que sente Deus te chamando para ser um pastor, um engenheiro, um comunicador, não importa em que área, para estabelecer um lar, como diz Isaac e Rebeca, segundo o coração de Deus, onde você seja cristão até em casa, vem à frente, coloca a sua vida na mão do Senhor. Não desista da maratona da salvação. Pela fé, Abraão Fale com Deus nesse foi momento. o pai de muitos povos. Pela fé, Moisés a Israel guiou. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé em Cristo eu salvo estou. Quero ser, ó Deus, um herói da fé. Ó Deus, Criador, que as montanhas Marcelo faz a nossa da oração vida cantada. eu possa remover. Que um exemplo de vida eu possa ser. Quero ser, ó Deus, um herói. Este é o nosso pedido a Ti, Senhor. Portanto, também nós corramos com perseverança a carreira proposta. Obrigado, Senhor, porque Hebreus 12, após o Hebreus 11, a galeria do herói da fé, diz: nós também fazemos parte dessa galeria. E como Josias modernos, crianças, juvenis, jovens, adolescentes, desbravadores, Calebes, aventureiros, nós queremos todos dizer-te, Senhor, nós queremos viver a maior Páscoa da nossa vida hoje. Queremos, na Páscoa que simboliza o sangue do Cordeiro, eficazmente operando em nossas vidas, que Tu quebres as algemas do pecado e que nós saiamos para mostrar ao mundo que nós temos o DNA da Trindade Santíssima e que nós pertencemos a Ti, e que hoje, nesse dia em que a Tua igreja celebra o dia do quebrando o silêncio, até o silêncio de Deus é eloquência, e Tu queres quebrar as algemas do pecado na vida de todos. Por favor, Senhor, perdoa-nos a nossa cegueira espiritual. Por favor, Senhor, perdoa a nossa relutância, a nossa maneira de insistir em ser mais teimoso que o Balaão da mula. E torna-nos troféus da Tua graça. Por Jesus. Amém. Abraça a pessoa ao seu lado, diga para ela: você tem um DNA do Pai Celeste. Você tem um DNA da Trindade Santíssima.